Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 12, Dívida Agravada. Enquanto outros servidores da instituição passavam por nós, à pressa, com o evidente intuito de auxiliar o dileto companheiro de Druso, desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando. Muitos companheiros de serviço se valem desse horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui nesse locutório os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram medicação e consolo, não somente os estimulando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que perturbam o seu coração. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de semblante duro que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente de nossa parte poderíamos avaliar a idade deles, segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles os converteu em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de aparência exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras e, em quase todos, o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa emanação da mente que desceu ao poço da loucura. Preces comoventes se misturavam a clamores sinistros de revolta. E vendo, amargurados, a multidão em movimentos rudes diante das portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Mas Silas, designando a entrada do edifício que acabamos de sair, fixou a portaria radiante que na forte penumbra mais se nos parecia um túnel aberto de luz, e esclareceu. Efetivamente, vocês se referem à medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado aqueles que podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes mal encobrem. E, com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos que se caracterizam por determinado teor eletromagnético indispensável à garantia de nossa casa. Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca, que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá gostariam de tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste no culto à ironia e à blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer à oração pura e reconfortante, nossos orientadores recomendam que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Ou seja, a entrada do templo é como se fosse um túnel de luz. E aqueles espíritos que se afinizam com a escuridão não suportam a claridade e, portanto, não conseguem entrar. A luz é uma barreira de proteção. Ainda não estão prontos para entrar. Não têm arrependimento sincero. Eles iriam tumultuar aqueles que já estão em condições de estar lá.
Então Silas disse que eles ainda têm sentimento animalesco. Lembra que ele falou? Tigrinos, né? No sentido de animalescos, são perversos. Diríamos que são lobos em pele de carneiro, porque eles dizem que querem ajuda, mas não é verdade. Hilário, espantado, considerou: isso significa que somente o sincero arrependimento da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto. E o interlocutor confirmou: é exatamente assim. Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra forma, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Nesse ponto da conversa, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas olhava-os compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: assistente Silas! Assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque parando de imediato, estendeu-lhe as mãos amigas, murmurando: Luísa, aqui vens. Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro! Minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Tendo lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram sua garganta, inibindo sua voz. O orientador de nossa excursão, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível ao entendimento da nova situação, disse: fala. A infeliz, agora ajoelhada, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe minha insistência em falar do meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende se matar esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou sua volta ao lar terreno como lhe fosse possível e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Então vamos entender o que aconteceu. Né? Quando o Silas diz: vá como lhe seja possível, é porque ela ainda não tem a evolução deles e, portanto, não conseguiria acompanhá-los na velocidade que eles precisavam vir à Terra, uma vez que o caso era de urgência. E no caminho informou: trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos, sob os cuidados da nossa casa. Prestaremos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar o problema de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrou em silêncio, nosso colega externou: é impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado como se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que não chegou aos lábios e disse: grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Mas não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingimos, no plano físico, pequena moradia, constituída de 3 cômodos singelos e estreitos. O relógio acusava alguns minutos depois da 0 hora. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra,
que ali se ajuntavam com manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se nos seus olhos arregalados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Mas, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz de joelhos beijava sofregamente a pequenina, mostrando o indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Porém, antes de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não ouviu a pergunta com os tímpanos da carne, mas a frase de Silas invadiu sua cabeça, como rajada violenta. Os olhos lampejavam com um novo brilho e o copo tremeu nas suas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito coração materno suplicou socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, se levantou automaticamente e se deitou no leito em prece. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa o meu fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos. Estou doente. Nossas contas me esmagam. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso, entre o marido e a filhinha que me pedem assistência e ternura? Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, num impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou do piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada: ó Senhor, compadece-te de mim. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar a sua possibilidade de morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. Atitude mental essa que acentuava sua passividade e da qual o assistente se valeu para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que a invadia no campo nervoso, se deixou adormecer pesadamente como se tivesse sorvido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou bondoso: temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou: Marina veio de nossa mansão para auxiliar Jorge e Zilda, dos quais se fez devedora. No século passado, interpôs-se entre os dois quando recém-casados, induzindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual.
Depois de longos padecimentos e desajustes, o Senhor permitiu que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se recompusesse o seu destino, e os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, a Zilda, que assim se desenvolveu ao calor do fraternal carinho dela. Mas, quando moças feitas, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado, antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do passado. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Porém, Marina, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofereceria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Completamente cega e surda aos avisos de sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente, com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciou sem perceber. E Jorge, inconscientemente dominado, se transferiu do amor de Zilda à simpatia por Marina. Observando que a nova afetividade crescia assustadoramente no seu íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar a sua expansão. Decorridos breves meses, ambos se dedicavam a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar sua indiferença à conta do cansaço do trabalho e dificuldades da vida familiar. Mas, em faltando apenas 2 semanas para a realização do casamento, a pobrezinha se surpreende com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expôs sua chaga que encrucia o seu mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser a companheira do seu lar. A noiva desprezada sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta, mas, introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que põe fim à existência física. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se encontrava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão pelos méritos maternais. A mãe desditosa rogou o amparo de nossos maiores, na posição de mãe, apiedava-se das duas jovens, uma vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida, embora essa última tivesse adquirido o grave débito dos suicidas. Em seu caso, atenuado pela alienação mental em que a moça se viu, sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sâncio, que conhecemos pessoalmente, determinou que Marina fosse considerada devedora em conta agravada
por ela mesma. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse devolvida ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhou na prova de renúncia em favor da irmã, que era sua credora generosa, mas se condenou ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio. Ou seja, fizeram um acordo. Na situação de filha, terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo na terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço, como filhinha estremecida. Mas, desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram sua dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda-muda e mentalmente retardada, em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada nas dobras do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase todo dia e noite. Porém, quanto mais sofre, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria regularmente, apesar de atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando, há meses, Jorge foi levado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, também martelada pela tentação do suicídio. O assistente se calou. Hilário e eu estávamos assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, mas guardava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça prostrada e acentuou: o Senhor nos auxiliará para que se recupere e reanime. Nesse instante, a irmã Luísa entrou no recinto, entre deprimida e ansiosa. Se inteirou de todas as ocorrências e agradeceu enxugando as lágrimas. No entanto, Silas, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada e então presenciamos um quadro inesquecível. Marina se ergueu em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Porém, nosso diretor, como a despertar as percepções do seu espírito, afagou as suas pupilas com as mãos aureoladas de fluido luminescente. E de repente, como o cego que retorna a visão, a pobre criatura viu a mãe, que estendia os braços amigos e carinhosos, com lágrimas a correrem dos olhos, se refugiou do seu regaço, gritando de alegria: mãe, minha mãe, pois és tu? Luísa a acolheu docemente no colo afetuoso, como se o fizesse a uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: sim, minha filha, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por esse minuto de entendimento. E beijando-a ternamente, embora aflita, continuou: por que o desânimo? Quanto a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa protetora celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir
e raciocinar para o bem? Alegre-se no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias que consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno dos nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Zilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas também para o teu espírito, que se associa à sua experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Esqueceste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que manchaste com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu acabrunhada ao peso do fardo de aflição que tu lhe impusestes, e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente, e conta que deves a eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico restituirá a saúde do teu esposo, para que juntos possamos conduzir a pequena enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha nas longas e solitárias noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora estes muitas vezes lhe ocasionem longos dias de angústia? Compadece-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Luísa se calou, pois os soluços incessantes abafavam sua voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, beijava suas mãos, clamando em súplica: Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa a ergueu com esforço e, nos dando ideia dos calvários maternais que costumam prender os grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acarinhando a fronte da pequenina encharcada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para tua filhinha, como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. A moça renovada se arrastou sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora sufocasse sua mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como o grânulo de ferro pelo ímã. E a vimos acordar em pranto copioso, bradando inconsciente: Minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Nos afastamos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz os clarões purpúreos, avermelhados, da aurora, e de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar, depois de cada noite, a bênção de novo dia. Então,
quando tudo está difícil, é hora de pensar que um ato de desespero pode piorar nossa situação. Porque essa situação difícil é decorrente de algo que fizemos. É a lição que precisamos aprender. Não abra mão de seus valores. Não violente seu semelhante, de maneira direta ou indireta. Não faça mal ao outro com a desculpa de estar sendo injustiçado. Olha o caso da Marina. Ela estragou o caso de amor do casal. Sofreram. Ela se propôs a se recuperar e, ao invés disso, se interpôs novamente entre eles. Não respeitou o amor verdadeiro deles e, ajudadas por entidades vampirizadores, vamos lembrar que os afins se atraem, novamente separou os dois, o envolvendo em sua sedução. E agora, com a dívida aumentada, novamente os três estão reunidos. A mulher que foi traída 2 vezes, agora com problemas físicos, em resgate ao débito contraído pelo suicídio, deve ser cuidada por aqueles que a levaram a cometer tal ato. O dever maior é o da Marina, porque foi ela quem separou por 2 vezes. Imaginemos que ela tivesse se matado para fugir das consequências dos seus atos. Como seria a próxima encarnação? Mas como André já nos disse, mesmo nas regiões mais baixas, temos a ajuda divina. E é só sabermos aceitar a ajuda para não termos nossa dívida agravada, mas sim ressarcida pelo menos em parte. Né? Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.